Boa tarde, aqui é a Débora, do Eu Sou Mais 40 Tarô, com uma leitura da série Aprendizados do Tarô sobre a carta da Lua. Faz tempo que eu não gravo leitura, eu dei uma parada, porque estou revendo a maneira de pensar a espiritualidade, trabalhar a espiritualidade na minha vida, de forma que fazer leituras coletivas para influenciar pessoas está ganhando novos significados para mim. O que eu quero compartilhar com vocês é um pouco do meu aprendizado, dos meus insights, das minhas ideias sobre o tarô e sobre essa carta tão especial que é a carta da Lua, né? O grande símbolo do sagrado feminino, a Lua com a qual a gente desenvolve uma relação muito forte, com relação ao tempo, com relação à agricultura, né? A Lua influencia as marés, a Lua influencia as plantações, a Lua certamente nos influencia e muito. E não à toa ela aparece em várias cartas de tarô e ela tem o arcano correspondente, né? O arcano maior. Lembrando, eu criei um tarô, o Eu Sou Mais 40 Tarô, tem um vídeo aí para você assistir, se você se interessar me avisa que eu te mando pelo correio. E quando eu fiz o Eu Sou Mais 40 Tarô, faz um tempo que eu desenhei essa carta, eu ainda morava em São Paulo. Eu desenhei essa carta há mais ou menos uns 7 anos, né? E aí, reinterpretando o arcano maior do tarô à minha maneira. E aí o resultado foi esse aqui, tá vendo? Uma mulher que está atravessando um lago. E aí ela tem várias vozes ao redor dela, né? Tem até aqui os símbolos tradicionais de alguns tarôs, o caranguejo, a lagosta, enfim. Ela atravessa um lago na noite escura. A única companhia dela é a lua e as vozes na cabeça dela. A gente não sabe se as vozes a estimulam a atravessar o lago ou se as vozes dizem para ela não atravessar, né? Do tipo, você não consegue, do outro lado tem algo muito ruim te esperando. E aí do outro lado tem uma barca e uma pessoa dentro da barca, né? Para quem leu Brumas de Avalon, para quem gosta de mitologia grega, né? A barca de Caronte, a barca com uma pessoa guardando do outro lado, é um símbolo muito forte de alguém que atravessa as águas das suas próprias emoções para chegar a alguma outra etapa da jornada. Lembrando que o tarô, especialmente os arcanos maiores, eles trazem uma história, né? Trazem uma jornada, um caminho que começa no arcano 0, louco, e finaliza, culmina, na verdade, né? Porque a jornada não finaliza, mas ela culmina na carta do mundo. E a carta da lua tá quase chegando no final, ou seja, a pessoa tá quase chegando lá, quase atravessando. E é muito importante que vocês guardem isso que eu vou falar em relação às vozes em volta da cabeça, porque é muito do que alguns intérpretes do tarô, alguns outros criadores, como as cartas que a gente vai ver aqui, trouxeram também, né? Eu adquiri todos esses decks que eu tenho aqui. A gente tem o Lightseers Tarot, Tarot de Rider-Waite-Smith, Tarot de Thoth, e esse tarô último aqui lindo, né? Que é o Tarot of the Divine, de um desenhista japonês que mora em Nova York, chamado Yoshi Yoshitani, né? Eu eu obtive esses decks um tempo depois de eu desenhar, muitos anos na verdade, e eu acho muito interessante como a alma dos artistas, a alma dos intuitivos ressoa, né? Porque muito do que eu trouxe de significados para essa carta estão contidos nas outras cartas também, né? Todos os desenhos que eu fiz beberam muito mais da intuição e do conhecimento da minha alma do que do conhecimento
de livros, enciclopédias e cursos de tarô, né? Mas é muito curioso, principalmente essa carta aqui do Light Seers Tarot, como traz um pouco da vibração do que a minha interpretação do tarot traz, né? A mulher que mergulha no fundo da sua alma, iluminada apenas pela luz da lua e pelo uivo dos lobos, né? O lobo branco, o lobo preto, simbolizando aí a sombra e a luz. E esse mergulho da alma que ela faz, né? Parece que ela tá morrendo, mas ela não tá morrendo, né? Ela tá mergulhando para dentro, que é muito que que as informações da carta da lua trazem para uma leitura de tarô, né? Normalmente a gente lê a carta da lua, aliás, normalmente a gente faz uma leitura de tarô olhando o contexto de todas as outras cartas, né? A gente não faz uma pergunta para o tarô sim ou não, e tira uma carta e a carta vai dizer sim, ou vai dizer não, ou vai dizer talvez. Embora muita gente ensine dessa maneira, não acho que é o caminho correto de aprender, né? No mínimo 3 cartas você tem que tirar para desvendar a questão que você está trazendo. Mas vamos lá, né? Quando sai a carta da lua numa leitura, o que ela carrega de significado diante de toda essa história que eu comecei a contar e que vou encerrar com a história relacionada à carta da lua aqui do Tarot of the Divine. Vamos pegar o tarô de Rider-Waite-Smith e olhar esses símbolos aqui contidos, da onde eles vieram, né? Os estudiosos dizem, e vou deixar no descritivo do link, uma interpretação muito interessante no site Clube do Tarô, do querido Constantino Riema, que é um estudioso do tarô e da astrologia. O Clube do Tarô traz isso, né? A lua, o significado da lua na mitologia grega, por exemplo, é a questão da dualidade, né? E daí os cães de cores diferentes diante de um portal. Se diz, inclusive, que esse portal que aparece no tarô e nos tarôs mais antigos, antes do Rider-Waite-Smith, significariam como se fosse o portal do céu ou do inferno. Vai depender do quê? Vai depender daquilo que você intui, se dirige por dentro, né? No fundo, esses cães significam a dualidade que todos nós vivemos, a nossa entrega às ilusões, muitas vezes, é porque a gente não enxerga a verdade ou não quer enxergar porque tem algum tipo de viseira tampando os nossos olhos, algum tipo de voz, né, tampando nossos ouvidos. E a voz da ilusão não é só ilusão em relação a você ter um sonho e aquele sonho é uma ilusão. A ilusão também faz referência, nesse caso, a você ouvir as sombras, né? As sombras dizendo que você não consegue, não pode, não quer, que tudo é uma ilusão. Tem que ficar de olho naquilo que você está sentindo, né? Então, a lua simboliza muito essa dualidade, portanto, a lua também simboliza uma certa confusão, muitas vezes mental, e daí esse simbolismo do mergulho ser tão importante, né? Do tipo, olha, precisa tomar um tempo para si, mergulhar, respirar fundo, para poder deixar a voz interior transparecer e não as vozes externas, né? Nós temos também, em muitos tarôs antigos e no tarô de Rider-Smith, a imagem que é uma lagosta, tem tarôs que trazem a imagem do caranguejo, né? São animais aquáticos. Câncer, né? Simboliza o signo de câncer, simboliza a questão das emoções, a questão das águas interiores. Me vem também uma questão muito importante, o símbolo da lagosta, principalmente, não tenho certeza se com caranguejo acontece a mesma coisa, mas deve acontecer, né? A lagosta, ela troca de carapaça, né? Ela fica grande, ela começa a crescer, então ela precisa trocar o exoesqueleto dela. Então ela passa um tempo, digamos assim, nua e indefesa, até uma nova casca crescer e se formar para protegê-la, né? Então olha que símbolo interessante aparece na carta da lua, né? Quando você se despe de tudo para crescer,
você fica exposto, né? Fica exposto à luz da lua, fica exposto aos perigos, mas essa exposição aos perigos que vai fazer com que você avance em alguma coisa, né? E agora eu vou trazer para vocês o tarô de Thoth, que tem um simbolismo muito diferente. O tarô de Thoth muitas vezes usa a mitologia egípcia, né, nas suas imagens, e é o caso da carta da lua, né? E aí tem uma mensagem muito importante do tarô de Thoth que diz respeito a avançar das ilusões da alma, inclusive essas ilusões negativas, para a gente ganhar consciência, alcançar novos níveis de consciência, né? E aqui, ao invés de ter lobos, essa carta aqui tem dois, vamos dizer assim, sentinelas com cabeça de lobo, né? Simbolizando um pouco Anubis, o deus egípcio da morte, né? E aí a gente tem duas torres atrás, como se fossem sentinelas, e temos também na mão desses guardas uma chave. Cada um tem uma chave do símbolo aqui masculino e feminino, né? Para mim também representando um pouco essa coisa da dualidade. A lua ela aparece aqui representada também, né? A lua, na interpretação do tarô de Thoth, ela simboliza o aspecto inconsciente do princípio feminino, né? Ao mesmo tempo, essa carta traz o símbolo do sol, que é o arcano maior seguinte no tarô. Em volta do sol aqui nós temos um escaravelho, né? Um besouro sagrado do Egito segurando a luz, né? É como se essa segunda parte da carta dissesse: para além da escuridão e dos perigos, para além da ilusão dos perigos e da escuridão, vamos dizer assim, existe a luz. O caminho sempre é em direção à luz, só que muitas vezes nós não enxergamos, né? A nossa caminhada é muitas vezes rumo ao desconhecido e a gente precisa olhar internamente para os nossos medos, para a gente poder finalizar a travessia, para a gente poder submergir do mergulho na alma, né? Por isso que eu digo, né? O tarô é brilhante porque quando os artistas intuem as imagens, de alguma forma, os artistas, os estudiosos estão bebendo de uma grande fonte, a fonte criadora, né, de tudo que há, mas bebendo de uma grande fonte que é o subconsciente, que eu chamo subconsciente coletivo. É como se tivesse uma grande nuvem pairando sobre o nosso planeta, e a gente vai lá, o artista vai lá e bebe, traz uma ideia, outro vai lá, traz outra ideia, e essas ideias são carregadas de energia para trazer consciência sobre algo. No caso, a carta da lua nos trazendo consciência sobre a necessidade de mergulhar no desconhecido para sobrepor, se sobressair para além das ilusões, né, e submergir, né? E muitas vezes essa caminhada é no escuro, muitas vezes essa caminhada parece que não temos ajuda, né? Mas a gente sempre tem ajuda, né? Dos nossos guias, dos nossos mentores, por mais difícil que seja qualquer situação pela qual nós estamos passando. E agora eu vou ler para vocês uns trechos de um texto lindo de um site As Valquírias, que conta a história dessa princesa aqui da carta, que inspirou o Yoshitani, e eu acredito que ele não se inspirou à toa. Como eu disse, né, o subconsciente dos artistas se comunica com aquela energia, com o significado daquela carta de tarô, e aí ele transfere para a carta que ele intuiu, né? Pois ele trouxe a figura dessa princesa chamada Kaguya. Essa princesa faz parte de um conto que se chama O Conto do Cortador de Bambu, né? É inspirado nesse antigo conto japonês, é muito antigo mesmo, mas vamos nos centrar na figura dessa princesa, para a gente entender qual é a relação dessa princesa com o significado do mergulho da alma na carta da lua. E vou trazer uma questão a mais aqui, dando um spoiler, né?
o cuidado com aquele mergulho para que você não pare pelo meio do caminho e se afogue, né? Se afogue nas dores ou se afogue na negatividade, porque muitas vezes o mergulho no desconhecido faz com que a gente chegue às nossas próprias sombras e a gente fica um pouco abalada e com dificuldade, né, de sair desse universo que a gente achou que é sombrio. Bom, Kaguya, que é essa princesa aqui olhando fixamente para a lua, é uma menina que nasceu num broto de bambu e foi adotada por um casal de camponeses pobres. Então essa princesa, ela cresce como camponesa numa casa muito simples, né? Nas montanhas. E apesar da vida difícil, a princesa é feliz, né? O seu pai, um senhor muito idoso, trabalhava como cortador de bambu. E aí ele desenvolve uma fixação, ele acha que tem que transformar a filha dele em princesa, né? A ilusão da vida dele é que se a filha dele se tornar uma princesa, ela vai ter uma vida muito mais feliz do que a própria vida que ele e a esposa tiveram. Vai se ligando na história. E aí esse homem, ele sai da vila, das montanhas e vai para a cidade. A menina a princípio não quer ir, mas é claro que ela vai porque ela precisa acompanhar os pais, né? Ela precisa seguir os passos do pai. Essa menina passa a morar em um palácio, com muito sacrifício. Os pais conseguem fazer a menina morar em um palácio, ela se torna aprendiz de uma professora que vai ensinar ela a ser dama, né? Vai ensinar ela a ser uma dama da fina flor da sociedade, né? E ela fica um pouco rebelde, ela não quer ficar treinando caligrafia, aprendendo instrumentos, não quer ser, digamos assim, ser dominada, né? Ela quer simplesmente brincar, viver a vida dela, livre, né? E quando ela passa a viver uma nova vida no palácio, ela começa a se sentir aprisionada. Olha que interessante, né? Essa história das Valquírias diz que a professora fala para ela que ela não pode rir nem suar, né? Que uma dama tem que se comportar praticamente um robô, né? Pois a menina, ela se recusa a ser submissa, se recusa a ter o seu corpo alterado para obedecer padrões da sociedade, ela quer se libertar. E olha que interessante, né? Em um determinado momento do conto, a professora dela diz que ela não se importa com a felicidade dos seus pais, né? O fato dela se rebelar significa que ela não se importa com o que os pais pensam, né? E os pais só querem que ela seja feliz. E aí a princesa começa a dar uma surtada, né? É como se de repente ela deixasse a vida dela para lá e ela passa a seguir então a sina, né, que o seu pai desejou e que a professora a provocava, e aí a vida dela começa a seguir em torno de esperar um pretendente rico para casar com ela, né? Ela até tenta, olha que interessante, a história, gente, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, vai identificar a sua história de mulher e vai identificar a sua trajetória, se você está nessa energia da carta da lua, em relação aos relacionamentos amorosos, por exemplo, né? A princesa, para escapar dos casamentos, ela começa a impor aos pretendentes tarefas quase praticamente impossíveis de realizar. Enquanto os pretendentes se ocupam disso, ela vai ficando cada vez mais solitária, né? Dentro do seu palácio. E aí ela começa a ficar muito triste, né? Ela começa a viver num estado de depressão, ao mesmo tempo um estado de ansiedade, e a princesa começa a delirar, né? A confundir, se iludir e misturar a verdade com a ilusão de uma vida longe daquele palácio, de uma vida livre. Ela sonha, né? Ela prefere se recolher sozinha e ficar sonhando uma vida simples, solta e livre,
pela floresta. E o conto termina de uma maneira muito triste, com a princesa sendo levada embora por seres divinos de volta para a lua, de onde ela provavelmente teria vindo. O desespero dela foi tão grande que ela buscou as divindades da lua para buscá-la. E drama total, né? A família acaba despedaçada, os pais perdem a única filha e ela vai para a lua de alguma maneira livre das lembranças que ela teve, tanto as boas quanto as ruins. Eu fiquei muito impactada quando eu li essa história, que eu falei, caramba, é muito a energia da carta da lua como um alerta para as pessoas que precisam ouvir a sua própria voz e não a voz dos outros, e não a voz da baixa autoestima, e não a voz dos antepassados, dos parentes, e não as vozes que te fazem sentir como ela, diminuída, que te fazem sentir presa, que te fazem sentir incapaz, né? Já falei aqui em outros vídeos e reforço, né? Quem tem depressão precisa se tratar, precisa elaborar essa questão com psicólogo e, se for um caso crônico, um caso grave, muitas vezes receber até medicação. Isso é por conta do psiquiatra, isso é por conta de quem está fazendo atendimento. Mas quem sofre de depressão precisa ganhar consciência sobre o seu mergulho da alma, ganhar consciência sobre aquilo que te prende, aquilo que te deixa para baixo, aquilo que te faz parar no meio do caminho. Sabe quando você está nadando num lago e você está quase chegando na outra margem, de repente você para e fala, caramba, eu posso morrer afogada aqui, mas você nadou mais da metade do caminho. Como é que você vai se afogar se você nadou e chegou até ali e está quase chegando na outra margem? Muitas vezes é essa sensação que quem sente uma tristeza profunda ou quem sente essa energia da depressão se sente, né? Esse mergulho profundo que nunca termina, né? E no caso da princesa, terminou com ela olhando para a lua e pedindo, pelo amor de Deus, me tira desse sufoco, que eu não aguento mais a minha vida de sofrimento, a minha prisão. Para mim, a carta da lua faz esse alerta para algumas pessoas, sim, quando sai numa leitura. Cuidado com os nervos, cuidado com a maneira com a qual você encara as suas emoções. Os seus sentimentos não podem fazer você se afogar, né? Você pode mergulhar neles, mas você deve submergir e, se for preciso para isso, a ajuda de um terapeuta, tem ajuda desse terapeuta, né? Acredito que a mensagem da princesa também trouxe essa questão de nos libertarmos de padrões, né? Inclusive padrões familiares, e começar a olhar para as nossas vidas separando um pouco, né? Aquilo que é felicidade para você não necessariamente é felicidade para seu pai, sua mãe, os parentes que te criaram. Precisa ter muito cuidado em avaliar a sua própria vida e saber o significado daquilo que você está se atirando, vivendo, para que, de novo, a tristeza da não realização venha a ser a sua companheira constante de vida, né? É preciso buscar cada vez mais a outra margem. É muita essa energia que traz a carta da lua, ok? Pode ser que, inclusive, alguém que chegou até essa leitura também estava precisando ouvir isso. Também estava precisando aí de uma força para poder buscar uma terapia e submergir, né? É como a chuva, né, gente? Chove, 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 mas um dia a chuva para, o sol sai. Se só chove em você todos os dias, é bom encontrar um apoio, né? Para parar de chover em você.
Mensagem para você dessa leitura do Eu Sou Mais 40 Tarô. Eu sou o suficiente e posso me relacionar de maneira saudável ou vivenciar o estar só, sem medo, sem culpa e sem dor. Eu acho que em especial essa carta vai para as mulheres que cresceram ouvindo que é difícil ser sozinha e que por algum motivo no momento estão sozinhas, estão mergulhadas aí na dor, tá? Força aí, mulherada. Força aí para encontrar o equilíbrio, para que vocês se sintam livres, sozinhas e não solitárias. E uma mensagem, acabei de apagar sem querer. Uma mensagem final do Oráculo Caminho das Flores. Sucesso. Colhemos o que plantamos, cultivamos, cuidamos. Tudo que recebe nossa atenção focada cresce, floresce, dá frutos. O segredo para o sucesso mora na conexão que estabelecemos com o nosso propósito de vida e uma boa rede de relacionamentos pessoais e profissionais. Quando buscamos alcançar um resultado e nos empenhamos para isso, vencemos. Exige paciência, perseverança e humildade. Na hora certa, ao final do processo de transformação, o sucesso acontece e é recompensa. E olha só, a gente tem um sol ali. Não sei se ele está nascendo. Fazendo uma relação dessa leitura, eu acredito que quem chegou até aqui está precisando lembrar que passado um período, como eu falei, de chuva, de tristeza, de um grande abalo, se você souber se cuidar, se você tiver apoio, né? Se você buscar esse apoio, é possível você chegar na outra margem, é possível você chegar à carta seguinte, que é a carta do sol. Sucesso aqui, para mim, representa muito essa clareza sobre os seus sentimentos, clareza sobre o estar sozinho ou não estar sozinha, clareza sobre a sua condição de mulher na sociedade, porque eu acredito que essa história da princesa chegou para mim, para ser transmitida para quem chega até esse vídeo, no sentido de acordar a gente para a ilusão de que temos que viver iguais os nossos pais, bisavós, tataravós. Não, a gente consegue ter uma vida diferente, né? A gente consegue buscar essa liberdade do ser, sentindo-se suficiente, vivenciando a nossa solitude sem culpa, sem dor, sem medo. E se a gente não consegue isso, realmente a gente precisa pedir ajuda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Muito obrigada por chegarem até aqui. Eu vou encerrar com a tigela tibetana. Boa tarde a todos e até a próxima.